portanto, olhar para este primeiro assunto. Disse o Raimundo aqui e durante o seu comentário, é um discurso que traz características muito congregadoras também, este de Vítor Orbán, tal como sempre nos habituou, mas ao que tudo indica, o efeito causado a nível do Parlamento Europeu não está a ser exatamente esta congregação, está a dividir de alguma forma o Parlamento Europeu. E a questão é o que é que estará a motivar também este efeito totalmente contrário ao pretendido? Bem, em termos de procedimento, este discurso era esperado porque a Hungria tem a presidência rotativa da União Europeia que dura 6 meses, começou a 1 de julho passado, ao passo que o Parlamento Europeu, depois das eleições de junho último, praticamente começou a funcionar depois do verão. E, por consequência, este discurso foi apresentado para que ele pudesse apresentar as suas prioridades da presidência que a Hungria tem até dezembro, e no discurso que ele apresentou, não é, fez a defesa de alguns princípios, alguns programas e ideias que, segundo o governo da Hungria, podem contribuir para a salvaguarda dos interesses comuns da União Europeia. O que terá causado todo este celeuma à volta do discurso não me parece que seja tanto o discurso em si, sobretudo em questões onde há pontos convergentes, como a questão da competitividade da União Europeia vis-à-vis os seus competidores mais diretos, que é a China e também os Estados Unidos. Mas sim, as divergências devem ter sido causadas pela figura de Viktor Orbán, pela ideia que ele representa para alguns parlamentares, segundo os quais a Hungria estaria a ser ou a descambar para uma democracia iliberal, não é? E também o tratamento que ele dá aos fluxos migratórios e as várias divergências que existem entre a Hungria com a União Europeia. Na semana passada analisamos aqui que a União Europeia terá apresentado uma queixa ao Tribunal de Justiça da União Europeia em como a Hungria estaria, com a sua lei da soberania, a violar um dos pressupostos comunitários da União Europeia. Tudo isto terá causado as polêmicas que foram verificadas no Parlamento Europeu com os parlamentares dos grupos europeus, no caso concreto do grupo dos populares e também os outros grupos de esquerda, terem, inclusive, durante uma intervenção que ele fez, terem entoado, né, o hino, o famoso hino do movimento unificante ou de unidade italiano, que é Bella Ciao, né, que é um hino, enfim, que evoca a bravura dos indivíduos que se bateram no passado contra o governo de Mussolini, não é? Isso levou, por exemplo, o presidente do Parlamento Europeu ter dito que aquilo não era Casa de Cartas. Casa de Cartas é uma série espanhola que esta canção é quase o seu som original, e chamou os membros do Parlamento Europeu ao decoro para que aquilo não acontecesse. De resto, o discurso em si, para lá dos pontos divergentes, é um discurso, como disse também bem o colega Raimundo, que em situação normal poderia ter sido bem acolhido, porque ele traz aí preocupações que são do interesse comum, deixa de lado as componentes ideológicas e apela para que a União Europeia olhe os principais desafios que tem de forma objetiva e concreta. Basta ver a componente, por exemplo, da transição ecológica. Ele acusa a União Europeia de ter começado com a chamada descarbonização, o processo de declínio econômico da União Europeia. Isso é quase do entendimento comum, porque mesmo no seio da União Europeia há reticências do avanço desta política de descarbonização europeu. As próprias taxas às viaturas elétricas chinesas foram aprovadas agora, é um exemplo disso, só que está num contexto tal onde as posições podem ser interpretadas à luz das várias ideologias e valores que cada um dos grupos parlamentares
defende, é normal que essas ideias que ele apresentou nem todas tenham sido muito bem acolhidas. De resto, o governo de Hungria é muito pragmático na sua relação com a China e também com a Rússia. Com a China, porque, como se sabe, é um dos seus principais parceiros comerciais. Está, inclusive, a China a construir, segundo dados, uma das maiores fábricas de produção de baterias na Hungria e também continua a ter da Rússia grande parte das suas necessidades energéticas, daí que, mais do que alinhar-se numa encruzilhada eivada de um certo nível de preconceito contra esses dois players, a Hungria embarca para o realismo que ele caracteriza na sua relação externa. Claro também que ao nível interno, da política interna da Hungria, existem aspectos ideológicos bastante marcantes. Eu comecei, ao nível interno, a Hungria praticasse a ideologia e ao nível externo, a Hungria praticasse o realismo. Ao nível interno, a ideologia da Hungria é marcadamente ligada ao facto de ser um governo governado ou um governo cuja a ideia central é de um partido sustentado por um partido de extrema-direita com valores, enfim, muito ideológicos, como a questão, por exemplo, enfim, os valores comuns, né, dos partidos de direita identitária europeia, não é? Que todo mundo sabe quais são, como a questão, por exemplo, uma certa reticência aos fluxos migratórios, a promoção de uma ideia de família que nem sempre é a que outros grupos de família defenderiam. Enfim, toda esta componente ideológica também é bastante marcante no governo de Hungria, ao passo que ao nível externo pratica o realismo porque persegue os seus objetivos econômicos muito mais afincadamente do que o fazem os demais países que nessa altura, como sabe, estão de costas viradas com a Rússia e também começam a embarcar numa pré-guerra comercial com a China. Enfim, é um discurso ao nível do Parlamento Europeu que podia ser acolhido nos aspectos mais concretos e eventualmente criticado nos aspectos mais problemáticos, e não a partir de negar tudo o que ele disse quando alguns aspectos que ele apresentou são do interesse da própria União Europeia. Certo. Mas, Issao, em que medida é que, digamos, esta aproximação da própria Hungria com a Rússia e a China poderia também pôr aqui em risco a segurança da União Europeia, como defende Ursula von der Leyen? Pelo facto de que a União Europeia, nesta altura, vê a Rússia como um dos principais, se não o principal inimigo da sua segurança comunitária. Só que a União Europeia, não pode imaginar, não tem uma plena soberania em questões securitárias, né? Cada Estado europeu tem a sua política de defesa, mesmo se são, grosso modo, Estados-membros da NATO. Alguns países, inclusive, vetaram por muito tempo o ingresso de novos Estados-membros para a NATO. Ontem ou anteontem analisamos aqui que a Eslováquia também descarta a hipótese de aprovação da adesão da NATO, da adesão da Ucrânia para a NATO. Ou seja, em termos securitários, cada membro da União Europeia tem a sua política, mesmo se nessa componente da Ucrânia tem uma posição quase unânime, isto é, de apoiar a causa ucraniana. Nessa componente, a União Europeia, e pelo facto de a Hungria manter boas relações comerciais com a Rússia e também, algumas vezes, retardar a aprovação do pacote financeiro à Ucrânia, pode entender que esta aproximação da Hungria e essa sua posição de reticência fragilize uma frente comum contra a Rússia e uma frente comum a favor da Ucrânia. Já em relação à China, a componente é meramente de competição geoeconômica, é uma competição de mercados, de economia de mercados e da sua produtividade, enfim, em vários domínios da atividade comercial. A União Europeia, nesta altura, por exemplo, aprovou uma nova resolução que vê a aprovação, o aumento de taxas de importação de viaturas elétricas chinesas, que
porque receia que a maior produção dessas criaturas chinesas no mercado internacional e com a Europa ser um dos mercados de consumo, pode fragilizar, pode debilitar a sua indústria automóvel e também a sua política de eletrificação deste setor industrial das viaturas elétricas. Mas a Hungria, por manter essa relação, sobretudo, por exemplo, o facto de ter aprovado essa construção de fábrica de lítio no seu país, poderá inclusive favorecer o mercado de viaturas elétricas comunitárias, porque essas baterias poderão ser depois consumidas por outras casas automobilísticas do espaço da União Europeia. Enfim, são posições que a União Europeia, neste caso, por ter esta visão de afronta em relação à Rússia ou vice-versa, e também de competitividade ao nível dos mercados internacionais com a China, vê esta aproximação da Hungria como sendo uma posição que vá contra, enfim, ideias comuns, comunitários europeus sobre como lidar com esses dois atores, competidores ou desafiadores da ordem econômica e da segurança da União Europeia. Mas, como dissemos, a Hungria é pragmática na relação com esses Estados, mesmo sendo, no que toca, por exemplo, à Rússia também existam afinidades culturais, enfim, de valores, e também, naturalmente, por ser a Rússia o principal fornecedor das suas necessidades energéticas. Se outros países europeus, por exemplo, a França e o Reino Unido têm, imaginemos, acesso à energia nuclear, a Hungria não tem isto. Se fecha as torneiras de gás e do petróleo da Rússia, e por ser um Estado entravado, poderia ter dificuldades de aceder aos mercados de consumo ou aos mercados de energia ao nível internacional. E então, a sua abordagem nisso é bastante calibrada e realística para garantir acesso a um recurso indispensável para a sua sobrevivência enquanto Estado e também para garantir que a sua economia continue a funcionar. Isto é o que fariam todos os Estados do mundo, e a Hungria, nisto, parece não ceder às pressões da própria União Europeia. Mas são questões também que refletem o estado da democracia, da democracia da própria União Europeia, porque é normal que num grupo de 28 Estados-membros, nem todos tenham a mesma compreensão dos fenómenos, né? Porque também seria uma espécie de totalitarismo, e que seria um princípio até contrário à própria tese da democracia. Essas divergências dialéticas são essenciais porque mostram a vitalidade da própria democracia e fazem com que, enfim, as instituições e todos os outros mecanismos comunitários possam funcionar tentando salvaguardar os interesses de cada um deles, né? Como se diz no princípio latino, et pluribus unum, e isto também acontece ao nível do espaço europeu, onde cada Estado pode ter visões diferentes na sua relação, quer com a China, quer com a Rússia. Por exemplo, os outros Estados não aderiram à linha da CETA da China, a Hungria faz parte dela, mas, enfim, a Hungria terá os seus princípios, as suas razões pelas quais adere esta linha de exportação e de importação de bens e de matérias-primas essenciais para toda a economia mundial, né? Não é só para a economia europeia, porque, ao fim e ao cabo, esses bens depois podem ser comercializados na Hungria, mas depois podem ser transportados para qualquer outro espaço fora do espaço europeu. Mas a União Europeia também tem a sua linha contrária a essa política de adesão da Hungria à linha da CETA, com o chamado Global Group Gateway, que pretende mostrar-se como alternativa à linha da CETA, e isto tudo contribuir para a maior competitividade na economia mundial. Enfim, a percepção, para concluir, de insegurança que a Hungria pode representar para a União Europeia é uma questão de perspectivas que podem corresponder ou não com as verdades e também com os interesses que cada um desses Estados tem
na sua relação com a China e com a Rússia. Certo.